Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje, nós falaremos muito sobre o universo de vendas online, gestão, tendências tecnológicas, dentre outros assuntos. Mas antes de apresentar o nosso convidado, mais um episódio com o meu sócio. Mais uma, hein? Bora? Bora para mais uma. Nós temos recados? Temos sim. Nosso recado é para você, fabricante, lojista, revendedor, que quer alavancar suas vendas na internet. A Zayo está uma assessoria de marketing que já tem muitos anos aí ajudado esses empresários a esse feito tão importante. A gente tem um QR Code na tela, escaneia aqui, você vai ser direcionado para um site. Com poucas informações, nosso time comercial já entra em contato e a gente mostra para vocês como a gente tem feito essas empresas venderem tanto, e eu recomendo fortemente para você, afinal, a empresa que não vende, Quebra. e a gente tá aqui para ajudar nisso. Perfeito. Não esqueçam também de curtir, comentar, compartilhar. Não é fácil trazer esses convidados aí de peso, deixarem os seus afazeres, né, Gustavo? Exatamente. Suas responsabilidades e tal, para estarem aqui compartilhando conhecimento. Antes mesmo da gravação, a gente já estava aprendendo bastante aqui, perguntando sobre vários assuntos relevantes. E eu tenho certeza que vai gerar muito valor para vocês também. Luiz, meu xará, eu preparei uma pequena apresentação aqui e tu pode ficar à vontade para complementar, tá bom? Opa. Luiz Fernando é CRO e sócio da Wallshop e especialista em e-commerce. Com mais de 18 anos de experiência, já liderou estruturação organizacional, crescimento escalável e integração tecnológica e inovadora nas empresas por onde passou, além de ter atuado também como conselheiro em diversas companhias. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, senhores. É uma honra estar aqui com vocês nesse Opa. ZaioCast. Obrigado pela introdução aí, Xará. Espero poder contribuir, fazer com que a conversa valha a pena para quem nos ouvir aí, para quem estiver nos assistindo. Parabéns pelo trabalho. Opa. O Gustavo bem falou aqui, acho que a chamada foi super válida, porque realmente a gente enxerga que é um desejo e uma necessidade de digitalizar a jornada de venda. Mas não é fácil. É isso aí. E tu já tá nesse mercado aí, nessa transição, eu acho que tu pode falar bastante, em 18 anos aí, né? Sim. Numa jornada bem intensa dentro desse mercado tão importante, né? Perfeito. Como é que tu tem sentido esse crescimento desse mercado, cara? Pô, até é interessante e preocupante, né? Porque você falou 18 anos, você falou 18 anos, a gente pensa, pô, quanto tempo passou? A barba vai ficando O cara começou a trabalhar com branca. 12, pô. Já comecei, mas isso nem conta nos 18 aí, tá? Senão vai dar problema para minha mãe lá em casa e tal. Mas observar, né, o comportamento do mercado, ele é um fato bastante interessante. Algumas coisas a gente vê com muito bons olhos, que no geral amadurecem. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas preocupam. Tá? Porque desafios que a gente enxergava lá em 2008, lá em 2010, tem empresas que a gente ainda vê hoje em dia. Tá? Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que explicar muito para as pessoas assim, pô, o que é o e-commerce e como é que funciona para o teu negócio. Hoje em dia a gente não precisa mais explicar o que é o e-commerce, mas a gente ainda precisa explicar por que é importante para o teu negócio. Né? Como é que você vai lidar com o representante, com o distribuidor, como é que você preserva a tua cadeia que já existe, que já funciona, mas como é que você não fica para trás porque não tem como não digitalizar mais a jornada da venda. Né? Não importa qual é o produto, não importa qual é o segmento, o comprador é digital. Seja pessoa física, seja B2B, né? Então, tem essa dicotomia. Por um lado, a gente vê um amadurecimento gigante, né? Tem muita tecnologia, tem muita forma, muito serviço, né? Então, empresas como vocês, por exemplo, que dão assessoria, dão suporte, hoje em dia a gente encontra essas alternativas. Há um certo tempo atrás a gente não enxergava, não tinha essa vivência, não tinha tantos cases, era mais difícil saber aonde buscar ajuda. Hoje isso melhorou muito. Então, está muito mais fácil para as empresas começarem. Mas ainda tem esse ponto. Tá? Tem muitas empresas que não conseguem, não sabem como é que sai da onde está, né? Numa cadeia analógica de venda, numa jornada analógica de venda, e começa a dar os passos ali de maneira estratégica para digitalizar a sua jornada de venda. Tá legal demais. A gente tem um grande número de e-commerce Uhum, que ainda fecham nos uhum, primeiros anos de empresa. uhum. Não existe, até estava pesquisando, não existe um dado compilado real ainda, Uhum. mas independente de onde tu busca, existe uma afirmação Uhum. de correlação de dados que Aham. indicam isso. Né? Perfeito. Uma grande parte dos e-commerces, elas fecham no primeiro ano. O que na tua visão
Por que isso acontece na tua visão? Boa pergunta. Eu entendo e pelo que eu acompanho, a taxa de mortalidade do e-commerce ela é tão grande quanto a taxa de mortalidade de empresas no geral, né? E para mim, principalmente, isso acontece por preparo. O que separa uma empresa que deu certo de uma que não deu, o que separa um e-commerce que deu certo de uma que não deu, é preparo, né? Muitas vezes o empreendedor começa pelo desejo, pelo amor, né? Por alguma coisa que ele tem que ele gosta muito, mas não necessariamente ele está preparado para o que vem. E não é fácil, né? Quantas vezes que a gente se depara com alguém que subiu uma loja virtual e fala, tá bom, mas eu não tenho pedido. Aí você vai, pô, também não tem acesso. O que você está fazendo para ter acesso? Como assim? Mas as pessoas não acessam? Né? Não, infelizmente é hora da gente dar a notícia, não acessa. Você tem que dar um plano para acessar, né? Então, ter uma visão um pouco mais abrangente e minimamente um plano de como é que eu vou viver o primeiro ano, como é que eu vivo o segundo ano, que iniciativas que eu preciso fazer, quem que vai me ajudar, né? Complementando as competências que eu não tenho ou que meus sócios não têm e tal. Eu acredito que talvez isso faça com que a maior parte dos projetos não consiga atingir um break-even, né? Ou não comece a gerar resultado. Como vocês bem falaram no começo, empresa que não vende, quebra, né? No geral, quebra por falta de venda ou, quando vende, por administração financeira. Legal. Então, ao meu ver, está ligado a essa questão de ter um caminho a seguir, ter um plano. Eu acho que o mercado vai melhorar, talvez esses indicadores melhorem, porque sabe uma coisa que eu presenciei isso, então não é que eu ouvi falar, eu presenciei. Pandemia, Uhum. uma enxurrada de novos players, né? Gente vendendo no e-commerce, alguns despontando de uma maneira Sendo colossal, puxados, né? colossal, pelo próprio consumo, né? Aham. Naquele momento. E aí vem uma grande, sim, uma enxurrada de pessoas novas entrantes nesse mercado. Perfeito. Mas o que eu vi com os meus olhos foi de muita gente entrando pra provar que não funciona. O cara lá, o malheiro, Aham. o velhão lá que fez 30 anos a indústria vender com representante, entrando desacreditado de que o canal online funcionaria. Aham. E aí meio que assim, eu vou colocar pra pararem de me incomodar com isso, seja sucessores, ou Aham. seja o mercado, tipo assim, né? Pessoas falando sobre isso e entrando muito desacreditado. Uhum. Então, quando chegava, por exemplo, o cara investiu numa plataforma, mas não quer investir em foto do Uhum. produto, não quer Uhum. investir tempo no. Uhum. Tu viu isso acontecer também? Tu participou disso? A gente viu isso bastante, cara. Eu acho que a própria sucessão, Uhum. daí agora de novas pessoas, Sim. os filhos Uhum. entrando, mais adaptados à tecnologia e cada vez mais inegável o quanto isso é o É o presente, caminho, é né? o Aham. caminho, exatamente. Acho que vai ficar mais fácil, mas ouve isso, tu percebeu isso também? Sim. A gente acaba vendo, né, pessoas que não conseguem trazer aquilo para a sua realidade, né? Então, assim, pô, isso aqui não é a minha realidade. Minha realidade é o canal do representante, de porta em porta e etc, né? E a gente começou, eu pessoalmente, a mostrar que as coisas não são antagônicas. O representante de porta em porta está tudo certo. A indústria, o ecossistema precisa dele. O que a gente precisa é facilitar a vida desse cara. O e-commerce não concorre com o representante. O e-commerce pode ser uma ferramenta para o representante, né? O representante, às vezes, ele não consegue visitar todos os clientes sempre, mas pode ter uma novidade que está lá no e-commerce. E a ferramenta do e-commerce pode permitir que ele gere ali um carrinho e mande para o cliente e fale assim, oh, meu, esse produto aqui vai fazer diferença na tua loja, compra aqui, ó. Óbvio, a política da empresa precisa premiar esse representante, comissionar ele, valorizar ele e tudo mais. Da mesma forma como pode um novo lojista num canal B2B se cadastrar e ele é de uma determinada região, a política da empresa também pode falar, você quer ser atendido pelo representante? O representante, está aqui, ó, tem um lead novo para você, né? Então a gente começou a trazer essa visão para tentar demonstrar que as coisas se complementam. São ferramentas, né? O representante está lá na ponta, faz toda a diferença. Nada como tirar a mala, abrir o produto, mostrar a qualidade, vir com todo aquele enxoval que a gente sabe que a maior parte das indústrias ali produzem e tal, para levar o produto lá na ponta, né? Mas o comprador às vezes não está disposto no dia que o representante foi, né? Às vezes o cara vai olhar com calma depois no online, né? Então vira uma coisa se encaixando na outra. A mesma coisa o B2C, né?
Ah, mas eu sou B2B puro, como é que eu vou trabalhar direto o consumidor final? Você tem razão. Não pode tratar da mesma forma. Bom, como é que eu faço? Tem que desenvolver uma estratégia? Ah, que estratégia? Aí entra o nosso trabalho, né? Entra o trabalho de vocês, entra o nosso a dar visibilidade para essas estratégias, né? Tem gente que tem condições de criar uma nova marca. Criar uma nova marca, eu não estou competindo mais com o meu canal. Eu tenho uma outra marca, eu tenho outro posicionamento, tá tudo certo. Ou eu posso trabalhar com uma linha de produto, né? Então tem esses produtos aqui que são produtos exclusivos para a minha rede do B2B, mas esses produtos aqui eu tenho exclusividade na minha rede do B2C, né? Então, as pessoas eram descrentes, eu concordo com você, muito por não conseguir enxergar como aterrissar, né, essas ferramentas ou esse arsenal todo dentro do seu próprio negócio. Uhum. E aí o que naturalmente vem acontecendo é a democratização do acesso, né, a conteúdo, a conhecimento e até a busca realmente por uma sequência de sucessão que realmente vem acontecendo, de pessoas entendendo que há alternativas e buscando uma assessoria aqui, um apoio ali e tal, ele vai conseguir desenvolver algo que funcione para aquele negócio. Legal. Para não ficar muito longo, que já está, me desculpa, mas tem um ponto interessante. Eu também vi o oposto. Pô, empresas de 30, 40 anos, que o fundador ainda está lá tocando e tal, e ele olhando assim, pô, eu não sei como fazer, mas eu sei que eu preciso. Sim. Então vocês podem me ajudar, Acontece, por sim. favor? Sim, Assim, sim, ó, sim. vamos fazer esse negócio funcionar? E qual que seria o percentual hoje, assim, de clientes que vão para vocês, né? Pessoas que estão interessadas, que são essa indústria, que nunca operaram no varejo e que entende que é importante. Consegue dimensionar isso hoje para entender se já é maioria ou ainda não? De novos clientes é um volume bem relevante. Eu diria que uns 50, 60% são empresas que são fortes num canal de distribuição B2B, que produzem um volume de peças relevante e tal, e que estão buscando digitalizar aí a sua jornada. Tu tem visto, eles têm te trazido também como uma alternativa de combater a inadimplência? Porque a gente tem ouvido bastante, assim, óbvio, né? Meio que 50% da população brasileira ativa Sim. tá endividada, né? Aham. Então, às vezes, esse volume que vendiam, Uhum. o lojista, a Uhum. sacoleira, Uhum. enfim, tem tido uma inadimplência mais alta, coisa que no e-commerce tu só entrega o que tu recebeu, né? Perfeito. Tu, Perfeito. tu tem percebido isso também? Eu ouvi recentemente algo que eu nunca tinha parado para pensar. Na cadeia de varejo, né, o pessoal falando sobre o número altíssimo de recuperação judicial que passou a ter no Brasil a partir de um determinado ano, né? Realmente, assim, então você pega para uma indústria que às vezes abasteceu ali uma coleção inteira para um lojista lá na ponta, o cara entrou em recuperação judicial, o cara não vai receber. Magazine, né? Exatamente. Então isso ali me chamou bastante atenção, né? E aí realmente a gente também tem falado sobre isso. E aí cada canal também acaba tendo uma forma, né? Então eu dei um exemplo aqui de levar o comprador B2B para concluir uma compra dentro de um e-commerce. Ao fazer isso, obviamente você já está terceirizando a gestão do crédito. Claro. O cara vai comprar com alguma ferramenta que parcele no boleto, ou parcele no Pix, ou no cartão de crédito, e aí a missão de dar crédito ou não fica lá para o banco, né? Ah, mas o cara vai comprar menos, pedido médio vai ser menor? Possivelmente. Mas teu risco também fica muito perto de zero. E aí, por outro lado, a gente fala também sobre isso. O B2C, ele é uma alavanca de margem, né? Você recebe o que você, como você bem falou, né? Você recebe, depois você despacha. Ao mesmo tempo, você está conseguindo vender com uma margem muito maior. Isso realmente tem salvo muitas operações, né? Uhum. O fluxo de caixa torna-se outra pegada, né? Então, tô no atacado, meu markup é 2, 2,5, pô, vou pro varejo, meu markup é 4, 5, é outra vida, né? Então a gente vê de fato isso acontecer e a gente fala muito sobre isso. Cada canal tem o seu porquê de existir, né? Assim como o marketplace, que muito provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ele tem um canal, um jeito, né, e um porquê dele existir dentro desse contexto, B2B, B2C, né? Legal. Até sobre isso, já pegando esse gancho, na tua opinião, quando escolher marketplace ou e-commerce? Isso tem relação com o quê? Com o momento do empresário, com o tipo de negócio? Claro que não necessariamente um impede o outro, mas Perfeito. nessa jornada de, cara, eu preciso começar a me digitalizar. Por Aham. onde eu deveria começar? O que a pessoa tem que
levar em consideração para tomar essa decisão, na tua visão? Fantástico. A gente entende que todos os canais são válidos e necessários e positivos se a gente usa eles corretamente. Da mesma forma, todos podem ser perigosos, né, se a gente usa eles de maneira indevida. Então, trazendo um oposto do que eu falei até agora. Se eu sou uma marca tradicional que vendo no B2B, eu simplesmente pego o meu produto, boto num site meu e vou fazer um preço extremamente barato no meu site, eu estou quebrando meu canal. Estou quebrando meu canal B2B, porque como é que o cara vai comprar de mim, vai receber, vai me pagar e vai vender numa loja física? Eu não vou deixar espaço para ele. Né? Então, usar o canal de forma errada é perigoso. Agora, entendendo cada canal e usando ele a favor, vai ser muito bom. Né? Então, por exemplo, eu quero começar a vender online. É difícil gerar tráfego. A gente sabe disso. Custa. Leva um tempo para aprender esse jogo e ter uma base relevante, que aí eu possa fazer recompra e aí eu entrar num ritmo onde eu tenho compra no meu canal próprio. Né? O marketplace não sofre isso. A maior parte das vezes o marketplace te puxa num volume que é impressionante. Então ele alavanca. Né? Quem vende produto no Mercado Livre da vida sabe o que é. Muitas vezes o cara sai do zero, chega a 100, chega a 200, 400, 800, chega a 1 milhão e o cara nem percebeu. Né? Então a gente enxerga com muito bons olhos o marketplace por ele pavimentar a estrada. Ele realmente viabiliza o negócio a começar. E isso traz para o empreendedor ali, né, seja qual for o porte, o tamanho, experiência. A partir dali ele entende o que é. Antes eu expedi um pallet, agora eu vou expedir um pacotinho desse tamanho. Né? É outro jogo. Antes, quando eu falava de troca e devolução, era um comportamento. Agora, se eu tenho uma troca e uma devolução, eu tenho um outro comportamento. Eu preciso lá gerar um código, o cara vai passar na casa dele, ou vai ter que deixar no correio, vai chegar, eu tenho que validar a peça, ver se está boa, se usou, se não usou. Então, são mecânicas que, independente de vender no marketplace ou vender no canal próprio, o lojista vai precisar ter. E como o marketplace te dá volume, aprende isso mais rápido. Né? Então, é super válido. Tá? Então eu devo botar todo o meu portfólio no marketplace? Eu diria que não. Né? Porque vocês bem sabem, dão aula nisso, para você performar bem, há critérios. Né? Um erro que a gente vê bastante, assim, eu coloco produto que eu quase não tenho estoque. Não é um problema. Né? Começa a performar, depois zerou o estoque, você vai lá para zero. Mas voltou o estoque. Tá bom, daí daqui a pouco você começa a escalar, daqui a pouco você perde de novo. Então, o que eu consigo ter estoque e profundidade para que um anúncio no marketplace funcione bem? Né? É um critério. Outra, a gente sabe que há custos também para vender no marketplace. Né? Legal, um bom estudo financeiro do que cabe, né? Dentro daquela margem e tal, dado que eu preciso investir ali para fazer a venda propriamente dita. Talvez tenha produto que sejam produtos muito desejo ou coisas muito específicas que eu não vou ter margem. Tá tudo bem, você não precisa subir aquele produto, você sobe o outro que você tem margem. Ou talvez você pode até desenvolver uma linha de produto específica para performar bem naquele canal. Preço. Né? Há produtos e há marketplace que vai trabalhar com determinadas linhas de preço para cada produto. Não adianta eu ter um produto super caro num lugar que é acostumado a vender produtos mais baratos e o oposto também não. Então são essas pequenas análises, né? Eu acredito aí que vocês devem apoiar também no contexto geral os Sim, clientes, sim. tá? Para que realmente eles utilizem o potencial do canal do marketplace, que agora são vários, né? De maneira positiva, né? E não fiquem queimando energia, etc., né? Botando o produto errado no canal errado, o preço errado no canal errado e assim por diante. Sim. Não, a tua análise é fantástica. Em outras palavras, eu acho que quando tu vai entrar para esse mercado, vai aprender a jogar o jogo, o marketplace ele é um bom amigo para isso, né? Perfeito. E parte do processo, a própria ferramenta já resolve para ti. Uhum. Então já existe os caminhos a serem tomados ali, já existe uma pavimentação, um Direcionamento, né? direcionamento. O trabalho ele é um pouco mais resumido, se é que dá para usar essa Perfeito. palavra. Uhum. Mas obviamente a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só, Ótimo. né? Uhum. Então acho que isso ficou muito claro. E sobre essa questão de estoque que tu trouxe também, a gente sempre comenta sobre isso, né? A gente também pega clientes que são talvez lojistas e tem uma visão de lateralidade, né? Preciso ter Perfeito. muita variação de produto, Uhum. ter muito modelo e tal.
E numa loja faz sentido, né? A gente entra, tu quer que brilhe os olhos, muitas opções, quer escolher e tal. Talvez os indecisos não gostam tanto de opções, mas via de regra, tu precisa ter uma loja bonita, cheia e tudo Perfeito. mais. O que não necessariamente precisa que tu tenha profundidade, porque as pessoas vão pegar um pouco de cada uma. Ótimo. No digital é inversamente. Tu não precisa ter tanta lateralidade, mas tu precisa obrigatoriamente ter profundidade. Perfeito. Porque às vezes a pessoa tem lá, sei lá, 200, 300, 500 mil produtos. Quando a gente fala começou a vender, não significa vender um pouco de cada um. Normalmente começa um produto, talvez 2 ou 3, olha, no bom cenário. Perfeito. É aqueles produtos que vão puxar os demais. Então são aqueles produtos que já se validaram, que provavelmente vão ser a tua vaca leiteira ali, que tu não pode deixar faltar. Perfeito. Então é preciso também, quem faz essa migração, a gente estava conversando sobre isso, né? Precisa também mudar essa mentalidade. Sim. Se eu estou trabalhando com os 2 canais, ou 3 ou 4 canais diferentes, eu preciso me adaptar para cada um desses canais. Eu preciso conectar as coisas. Ótimo. Porque no fim ela vai me dar um resultado. Sim. Então tem um canal talvez que puxe mais volume, tem um que me dá um pouco mais de imagem. Como é que eu equilibro tudo isso? Eu acho que o marketplace, o e-commerce, loja física, o atacado, eles têm que vir com esses objetivos, né? Perfeito. E até um ponto interessante, né? Você deu o exemplo de loja física, talvez precisa de mais SKUs, né? No digital, quando a gente fala até de lojas próprias, principalmente do têxtil, aqui vamos, né, puxar um pouco nessa linha, sempre teve muito aquela pegada de coleção. Pô, fazendo uma coleção com 150, 200 SKUs, e aí faz isso 2, 3, 4 vezes por ano, né? Meia estação, estação inteira e tal. E até então isso sempre pareceu fazer sentido. Só que já faz um tempo, eu venho olhando, observando, e quem a gente está no conselho, a gente vai falando, e para clientes também, a gente acaba, né? Ó, pensa um pouquinho assim, dá uma olhada, porque mesmo fora do marketplace, no canal próprio, quando você consegue ter produtos, aqueles produtos que a gente chama de produtos de linha, né, funciona muito melhor. Porque um produto ele vai acumulando maturidade. Se ele é um produto que vende sempre, né, pensa o seguinte, 40% a 50% é uma recompra. Ou seja, metade das minhas vendas eu estou vendendo para alguém que está vindo comprar pela primeira vez. Então, se eu tenho um produto há 1 ano sendo vendido, não tem problema, porque metade daquele público vai comprar um produto que já está vendendo ali. E aí toda a bagagem daquele produto até ali ajuda a vender. Você começa a ter vídeos de pessoa utilizando aquele produto. Você começa a ter avaliações daquele produto, né? As provas sociais, como a gente fala. Você começa a ter perguntas e respostas ali das pessoas tirando dúvida, você respondendo aquele produto. As campanhas, né? Então a Meta sabe que perfil de pessoas compra aquele produto, vai entregar a melhor campanha. O mesmo serve para o Google e assim por diante, né? Então a gente sempre traz um pouco desse conceito. Ó, tenta reduzir um pouco o volume que você produz, tenta preservar produtos em linha. Ah, mas eu paro então de lançamento? Não. Diminui o volume. Trabalha com os drops e vai monitorando a curva. Conforme um produto que está lá em linha começa a diminuir, substitui por um novo do drop que tracionou bem, né? E aí eu trago um exemplo que sempre me chama a atenção. Você pega uma marca de tênis, por exemplo, a Adidas. 30 anos é o mesmo produto. Ah, fiz uma aqui com uma cor diferente, agora a estrelinha está assim assado. Mas você pode olhar a estrutura, o produto é sempre o mesmo. Não se gasta horrores para estar fazendo uma coleção inteira de Adidas nova, etc., para todo ano. A Chili Beans também é isso, né? Desculpa te cortar, mas eu vi o Caíto falando que eles lançam vários produtos todos os meses, são vários. Mas 80% dos produtos deles que vendem são os de sempre. Perfeito. Eles trazem essa sensação de inovação, de novidades e tudo mais, mas, cara, 80% da receita dele são daqueles modelos tradicionais. Perfeito. Então, tu tem o teu produto validado recorrentemente e tu traz novidades para as pessoas que buscam, né, outras alternativas, uma segunda, terceira compra, talvez. Perfeito. Isso vai dando um ganho de escala, né? Você tem mais previsibilidade de produção, desenvolvimento, você compra melhor e tal. Operacionalmente, isso vai te trazendo muita saúde, né? Só que é uma mudança de paradigma, né? Claro. Que gradualmente a gente vai puxando aí, vai plantando a sementinha e a gente vê resultado muito positivo, assim, no estoque, né? A gente vê um ciclo como se, essa dinâmica, né? Tu lança um produto novo, ou uma gama de produtos novos, para achar produto campeão. Perfeito. O que não vende, tu vai colocar em sale para tirar esse dinheiro do estoque e lançar produto novo. Perfeito. Eternamente. É isso. Esse é o Mas jogo. o que vende, tu não para de produzir, né? É isso. Que é uma briga eterna que a gente sempre teve, né? Tipo assim, cara, a camiseta preta que vende não para de produzir nunca, até que tem criativo rodando há 3 anos. Perfeito. Não tem problema. Não tem problema. Não tem que O criativo saturou. Saturou pra quem?
Para de olhar, né? Tipo assim, né? Se o produto tá vendendo, não vamos mexer nesse produto. Vamos lançar produto Perfeito. novo. E sabe o que é louco? Que as indústrias que vão para nossa região no têxtil, Aham. elas têm condições de se adaptar. Tu vai Sim. ver que, às vezes, não tem a confecção internamente, mas a maioria, por exemplo, tem costureira interna que faz peça piloto, que lança Aham. produto só para lançar produto. Cara, Perfeito. trabalha em cima disso. Aham. Mantém o que vende, lança produto novo, o que não emplaca, tira de lado o Aham. estoque para gastar novamente e lançar produto novo. E sempre lançar produto novo com base no que vende, né? Perfeito. Tipo, vou pegar aquela estampa que tá vendendo e vou fazer um derivado daquele mesmo produto, vou seguir a lógica do que tá Perfeito. dando certo, né? Mas acho que é um ciclo eterno de lançamento a produto. Você fechou as pontas, é justamente esse o racional. Solta o drop, pô, esse aqui performou, então eu substituo por algum que parou de performar. Aí o que não performou, o que eu faço? Eu Desova, né? desova, boto ele no caixa de novo, Ganha oxigênio, ganha exatamente. oxigênio e vai. Ainda sobre marketplace, né? Tu acha que hoje já é possível construir marca no marketplace ou isso ainda é um mérito apenas de e-commerce, de loja física? Eu acredito que é sim. Primeiro porque é uma grande avenida, né? É como se a gente estivesse começando a nossa loja numa avenida hiper movimentada. Pô, tô começando lá, usar o Mercado Livre como uma referência, mas tem vários outros e tal. Tem muito tráfego. Meu produto vai aparecer. Não só para quem busca dentro do Mercado Livre, mas se vai buscar no Google, muito provavelmente os anúncios primeiros que vão aparecer vai ser no Mercado Livre e tal. Então, eu acabo construindo ali uma via, né, de muita gente me vendo. E além disso, a gente passa pela questão da validação. A gente sabe que o Mercado Livre, por exemplo, há 10 anos atrás as pessoas tinham dúvida. Pô, será que isso é seguro e tal? E eles pautaram isso, né? Não, comprar aqui é seguro. Você vai receber o produto, o outro vai receber o dinheiro. Se não acontecer qualquer uma das coisas, eu resolvo, né? E resolvendo de fato. Então, você tem praticamente uma chancela, porque você passa por uma curadoria, você tem um processo de estar em constante vigilância, né? A reputação lá, se você não está entregando, se você está demorando, se teu produto está com defeito, se tem reclamação, você vai sumir dali. Né? Uhum. Então, a partir do momento que você está tendo visibilidade dentro de uma ferramenta como essa, é como se você já tivesse ali uma chancela. Então, eu vejo com muito bons olhos. Né? Uhum. Eu acredito realmente que os marketplaces eles também potencializam, além de puxar a venda, eles vão potencializar essa questão de alcance de marca. Uhum. Na minha visão, ainda é muito fraco isso, assim, na Tá? minha visão. Aham. Porque 80% do market share, do varejo, é através do marketplace ainda, né? É um Perfeito. dado muito Sim. forte e Aham. tal. E a gente sempre traz isso para os nossos clientes. O Mercado Livre, a Shopee, até tem tido um movimento por parte deles de trazer grandes marcas Aham. para dentro, para começar, as marcas grandes estão Também fazendo estão parte aqui, do né? marketplace. Mas as pessoas ainda, na minha visão, estão mais preocupadas lá dentro com a venda necessariamente do que com a construção de marca. Não são Perfeito. todos, Aham. porque tu vai ver lá, loja 4795 João. É esse o nome da loja do cara, não tem uma logo ou uma Aham. logo zoada. E também a própria percepção do público, né? A gente sempre fala, pô, tu compra muito no Mercado Livre, né? Pô, compra pra caramba, acabei de comprar, tal. Qual que era a loja? Loja? No Mercado... Não, no Mercado Livre. A loja que vendeu... A pessoa não lembra. Aham. Então existe ainda muito... Eu concordo que, cara, pra tu validar produto é sensacional, porque Sim. tem muito volume. Eu concordo que a empresa pode nascer lá. Eu acho que ainda não tá explícito que dentro do Mercado Livre tem várias marcas. Eu acho que eles construíram isso porque não compartilham a base Perfeito. contigo, aquela Aham. coisa toda. Então hoje eu compro do Mercado Livre. Aham. Talvez eles façam essa migração porque as grandes marcas batem muito nessa tecla, Aham. acredito eu. Já no e-commerce próprio, aquele lance, tá todo o teu brand, Tá exposto, identidade sim, de cor, perfeito. aquela coisa toda. A Shopee, Mercado Livre estão te dando condições de montar uma lojinha lá dentro, ter Aham. banner, Uhum. aquela coisa toda. Então, estão tentando resolver isso, mas eu acho que talvez é uma coisa que talvez leve mais tempo quando a gente fala de marca, não de produto, Sim, de perfeito. marca mesmo. Eu acho que tem um agravante que no têxtil, tipo, no têxtil pode ser que tenha um pouco mais, mas agora quando a gente vai falar no revendedor, vamos falar no cara que vende casa e construção, ele vende Aham. chuveiro, tipo assim, aí, o que pega? A marca importa. Uhum. Ah, eu quero um Docol, eu Perfeito. quero um Lorenzetti, Aham. a marca importa. Mas quem tá vendendo essa marca não importa, esse é o ponto.
No têxtil, tipo assim, daqui a pouco pode ser que, eu vou comprar sempre daquela marca que vende na Eu sei que o Shopee. produto é bom e produto sei é que bom. o marketplace me garante que É. é o meu produto. Perfeito. O vendedor... O intermediador ali não voga muito, principalmente nesse público, né? Alguns nichos eu acho que eles realmente se É. sobressaem, realmente. Cara, o cara vendeu, comprou lá uma torneira. Aham. Cara, quem vendeu essa torneira? Eu sei que é do qual e eu comprei da Shopee. Se eu precisar saber um dia, eu vou lá no Mercado Livre e, pô, onde é que eu comprei a. É. Quem que me vendeu essa torneira, né? Talvez, tipo assim, vamos falar agora de têxtil. Já tá, e eles estão incentivando, porque realmente a pessoa que produz é a Lorenzetti que tá vendendo na Shopee, é a Aham. marca fulano de tal que tá vendendo lá. Mas quando se trata de revendedor, acho que assim, meu, A curva é muito barata. Virou uma bem... commodity. O que eu quis dizer, até o ponto é o seguinte: se o Mercado Livre ou se o Marketplace, ele pode ser uma ferramenta para a construção de marca. Uhum. Eu concordo, eu acredito que sim. Agora, quem está aproveitando essa ferramenta para construção de marca são poucos. Aí eu concordo com você, né? Porque muitos só estão botando o produto lá e vendendo, né? Agora, como é que está sendo a minha experiência com o usuário? O que eu estou entregando para ele além do meu produto? Eu estou fazendo ele me reconhecer, né? Eu estou interagindo com ele dentro da plataforma, eu estou avisando ele além das mensagens automáticas ou não estou? Então, estou subindo foto com qualidade, né? Eu estou construindo algo além do produto básico, né? A foto que vem lá, se eu sou como você bem falou, né? Um revendedor. Eu estou lá no site da indústria, pego a foto e subo aqui, ou eu estou fazendo algum trabalho ali para mostrar que, não, eu fiz um trabalho, eu tenho a minha marca no meio. Concordo com você que pouca gente faz. Então a ferramenta está ali, ela existe, ela serve, é uma oportunidade e deveria ser melhor aproveitada. Ô Luiz, em relação ao marketplace, Ele falou e-commerce. Luiz, eu olhei também, pensei, Opa! pra mim agora. Mas Não, depende da pergunta, eu deixo para você. Olha só. Os marketplaces, sobretudo, vamos falar, Shopee tá no Brasil, acho que vai fazer 6 anos agora, né? Uhum. Acho que foi 2020 ou 2019 que eles Sim. entraram no Brasil. Mercado Livre há mais tempo. Mas isso fez uma reviravolta gigantesca Sim, perfeito. no mundo do e-commerce Uhum. aqui no Brasil, né? Como que a WOW Shop Aham. vem se adaptando? Porque quase que vira um concorrente, né? De alguma maneira. Eu sei que, por exemplo, a WoW vai integrar. Pô, eu consigo botar na WoW, já vou colocar lá, mas para influenciar o consumo dentro da própria plataforma. Em que sentido? Logística. Porque o Mercado Livre veio aí e colocou aí para chegar em um dia. A gente comprou Sim. uma lapela nova, chegou no mesmo dia. Compramos de manhã, chegou de Fantástico. tarde. Aham. Como que a WoW, isso em termos de tecnologia de IA também, podemos Aham. entrar nesse assunto, mas vem se adaptando enquanto tecnologia para influenciar o consumo dentro da loja própria, dentro do e-commerce próprio. Perfeito, é um ótimo ponto. Sempre que alguma coisa muito grande acontece, ela impacta positivo e negativamente. E a gente tem que estar atento e se movimentando, né? O que impacta positivamente quando a gente tem entrada de novos players muito forte, né? Como você falou alguns exemplos, mas você tem a Amazon também, veio muito forte, e mais uma série de outros. Acontece um amadurecimento geral do mercado, né? As pessoas se acostumam a comprar, elas começam a comprar mais, então alguém que tinha dúvida começa a testar, então o impacto inicial ele tem um lado bastante positivo, né? Aí o impacto negativo. O impacto negativo, talvez ele nem chegue diretamente na UOL, porque a gente vai se adaptando, como você bem falou. Eu passo a ser um canal para a pessoa chegar no marketplace, né? Para mim é até bom, para falar a verdade, porque entregar o front da loja é pesado. E tu ajuda o cara que quer construir marca Isso. também. Só que o meu cliente pode sofrer, né? Porque a gente vê isso no têxtil, a gente vê em vários produtos que a importação, produto vindo da China, etc., acabou ficando complicado. Então, a margem dele diminui, né? Quem está vendendo em si, às vezes, acaba sendo muito pressionado. Ele fica com menos recursos para investir, fica muito preocupado, fica muito receoso, aí vai gerando um pessimismo geral no mercado e tal. Então, para mim, o principal ponto de atenção não está sobre ter o canal próprio, não ter o canal próprio e tal. Ele está sobre o efeito de gestão, o efeito de estratégia de venda, estratégia comercial que os canais, né, clientes e tal vão gerando. O que a gente acaba olhando, né, como é que a gente ajuda? O que a gente vai fazendo para que a coisa para que não haja um desânimo geral, né? Nós falamos um pouco sobre isso.
cada canal tem o seu porquê de existir. O canal próprio, você desenvolve um ativo seu, né? Então você fortalece a tua marca, você constrói a tua base de cliente, você se relaciona com aquela base de cliente, você automatiza o relacionamento com aquela base de cliente, né? Você trabalha com uma margem melhor, né? Apesar de ser custoso gerar tráfego, é mais barato muitas vezes do que o marketplace, né? Então o canal próprio em si, ele é fundamental, assim como o marketplace tem as suas vantagens, ele também vai ter. E a gente até vê pouco essa briga, assim, né? Quando a gente está com clientes, quando está vendendo e tal, é difícil o cliente falar, ah, não, eu só estou no marketplace, eu vou ficar lá, né? Até acontece quando foi aquela empresa que entrou no marketplace do zero e aí bombou e ele não tem mais condição de produzir. Ele precisa voltar para dentro de casa, aumentar a capacidade produtiva para daí ele poder falar, tá bom, agora eu vou para um outro canal. Mas quem já é uma indústria, quem já está no jogo, consegue produzir e tal, normalmente está no oposto. Ele tem capacidade produtiva, tem uma capacidade ociosa e tal, então ele precisa dos dois canais. O que a gente faz como empresa para fazer com que o canal próprio continue prosperando, né? Primeiro, é tecnologia, é pensar na experiência do usuário, é atender bem os mecanismos, né, de busca, de IA e etc., porque são caras que vão fazendo o cliente ser encontrado, o produto ser encontrado, o anúncio ser encontrado. Então a gente investe profundamente em toda essa parte que diz respeito ao relacionamento com o Google, com o Meta, com as ferramentas de inteligência artificial e assim por diante, tá? Depois a gente pensa muito em ecossistema, e ecossistema de maneira legítima. A UOL não verticaliza toda a sua operação. A gente tem uma série de integrações, a gente tem uma série de parceiros e a gente procura, a partir do momento que a gente conhece um determinado cliente ou um determinado lead, fazer o match perfeito, né? Então, assim, quem que pode ajudar esse cliente a resolver o problema que ele tem hoje, né? Então, a gente identifica qual é o problema e fala, ó, aqui, o pessoal da Zayo pode te ajudar a resolver esse problema. A ferramenta XPTO vai te ajudar a resolver esse problema. Ah, o meio de pagamento tal vai conseguir destravar essa tua taxa de conversão aqui. Vamos procurar eles, tá? Então a gente pensa como ecossistema, né, de maneira muito, às vezes até pesada, porque a gente investe em desenvolvimento, em integrações, etc. Cada integração que a gente faz vira um filho que a gente tem que criar, né, para o resto da vida. Você falou de fretes, por exemplo. São centenas de integrações que a gente tem com transportadoras e hubs de frete e tal. Tudo isso para quê? Para ter pluralidade. A gente tem cliente têxtil, tá em Blumenau. Pô, o cara tá com frete caro para São Paulo. Peraí, eu tenho alternativas para ajudar ele a ter uma transportadora que vai entregar com qualidade no preço justo em São Paulo. Ah, eu tenho cliente de móveis. Dependendo do móvel, você vai ter um conjunto de problema. Pode ser peso, né? Mas o móvel ele encaixota e manda, só que é uma caixa pesada. Tem um conjunto de transportadora que trabalha bem com aquilo. Agora não, às vezes tem coisa que é de lógica de sistema. Por exemplo, quem vende cadeiras. Se ele vende uma cadeira, ele está vendendo um volume. Mas às vezes se ele vende duas cadeiras, ele vai encaixar, né? Se a gente não pensa nisso a nível de sistema e não prepara o sistema para isso, o frete vai custar o dobro, isso vai impactar na taxa de conversão, a gente sabe disso, né? Cada real a mais no frete ali é um 0, alguma coisa de taxa de conversão que cai. Então a gente vai se preocupando, entendendo as particularidades de cada segmento que a gente se dispõe a atender bem e investe para cobrir aquilo de ponta a ponta da melhor forma possível. Nunca tinha parado pra pensar nesse lance da cadeira. Porque se tu monta, digamos, né? Se tu monta um kit de duas cadeiras, aí tu já bota as dimensões corretas dele, né? Agora, se tem uma cadeira e o cara coloca duas unidades, ele calcula duas vezes a medida dele, né? Sim. Exatamente. Eu já enfrentei situações assim, onde a gente tinha que reorganizar o frete, que tava dando muito caro, por isso tava se somando dimensões. De Sim. fato. Você vai ver bolsas. Pô, bolsas muitas vezes você pode botar uma dentro da outra, né? Você não vai empilhando bolsas e tal para mandar. Então são lógicas de sistema. E a gente se dispõe a entender e construir ferramentas para passar o parâmetro correto para a hora da cotação a gente obter um retorno E é complexo, né? extremamente complexo. Extremamente complexo. Está atrelado a várias coisas, né? Está atrelado a um segmento de mercado, está atrelado a uma categoria de produto, está atrelado a uma variável de quantos itens o cliente botou no carrinho, está atrelado como cada transportador espera receber a informação. Bizarro. Em relação à frete ainda, acho que os controle pro
Livre, a Shopee e tal, eles montaram uma logística assim, muito parecida assim com Uber, né? Aham, Os entregadores. perfeito. As transportadoras já estão se adaptando nesse formato? Sinceramente, eu não consigo ver isso ainda. Tá? Eu vejo em alguns casos, por incrível que pareça, a gente tem um cliente de e-commerce que produz carrocerias de caminhão. Tá? E ele me chamou a atenção, ele falou, Luiz, a gente está vendendo muito carroceria para pequenos caminhões. Então, antes a gente vendia caminhões grandes e tal, agora não, são caminhões que andam na cidade. Tá? Então, eles estão vendo um aumento de veículos não pequenos, mas veículos intermediários, assim, Uhum. né? Então, não chega a ser esse ponto do cara ir de carro, né? Mas aumentou muito a capacidade de distribuição com veículos menores, né? Eu não Sim. tenho visto um profissional de carro entregar por uma transportadora. Pode ser que seja eu que não esteja vendo, tá? É até um bom ponto para observar. E isso eu acho fantástico, tá? O que o Mercado Livre fez, a Amazon principalmente fez isso super bem, né? Chega lá no domingo de manhã, toca, tá um carro normal parado, uma pessoa normal entregando, é diferente, né? Sim. É fantástico. Hoje vocês lidam com clientes que vão ter a primeira loja virtual dele, o primeiro e-commerce, e vocês lidam também com os clientes que já vendem Uhum, perfeito. em outras plataformas e Uhum, estão buscando. Na linguagem do cliente, porque eu entendo que às vezes os clientes eles falam de forma diferente perfeito. o que vocês entendem como uma linha de raciocínio só. Mas o que que, quando um cliente busca vocês, ele já tem outra plataforma, qual que é a reclamação dele? O que que ele busca? Por que que ele fala, cara, a plataforma não tá me atendendo e vocês fazem essa curadoria e entende, cara, beleza, isso é plataforma ou, cara, eu acho que não tá aí a pega. Uhum, Desses dois públicos, assim, o cara que vai uhum, começar, o que que ele tá buscando? Cara, eu quero vender, mas uhum, talvez até dentro do que a gente já comentou, o cara que, pô, eu sei que eu preciso e tal, aham. talvez essa seja a resposta simplificada disso. Mas talvez principalmente ali pro cara que já vende. O que que eles estão buscando na maioria das vezes, assim? É bem legal esse teu ponto, Luiz, porque a gente zela muito por reputação, né? O que eu falo é o que eu posso fazer e a gente passa a ter muita responsabilidade numa jornada de venda, tá? Talvez nem todo mundo no mercado é assim, mas a gente acaba zelando por isso, tá? E nem sempre o problema que a gente identifica é plataforma, tá? Muitas vezes não é, tem muita plataforma boa no mercado, né? Permite o cara sair do zero a 100, 500 mil, 1 milhão, até às vezes umas plataformas de entrada que a gente vê gente vendendo 1 milhão lá, você fala assim, pô, o cara foi campeão. Como é que ele chegou lá? Ele chegou lá porque ele não está dando bola para a tecnologia, ele está dando bola para o negócio. Está preocupado com o produto, produz conteúdo o tempo inteiro, faz uma boa campanha de ads, está se profissionalizando como empreendedor, como gestor e etc. Então esse cara ele sai da linha, não importa a tecnologia que ele está usando. Invariavelmente a tecnologia pode atrapalhar e pode ajudar, né? Então, eu tenho uma loja que é muito carregada, que demora para, né, abrir no celular, se a experiência no mobile não é legal, se eu não consigo fazer uma promoção, eu não consigo deixar uma página bacana agendada, são coisas que podem te atrapalhar e tal, né? Mas dificilmente vai dizer assim, puta, eu não vendo nada por conta da plataforma. É muito raro. Se você botar um anúncio lá no Instagram e você estiver trabalhando no Instagram, vai bater gente no teu celular e no teu WhatsApp e vai comprar de você, né? Então a gente tem muita responsabilidade quando a gente conversa com as pessoas para realmente entender se o que a gente está vendo de problema ali são problemas que a gente pode entrar e resolver, tá? Às vezes a gente não entra, a gente fala assim, ó, pô, não se preocupa com isso agora. O problema está aqui, ó. Teu problema é falta de estoque, teu problema é que você não sabe operar e-commerce, ó, pega esse consultor aqui, esse cara vai poder te ajudar. Ou você tem problema de tráfego, fala com essa agência aqui que é de confiança, que vai poder te ajudar. Ou a gente tem falado bastante, começa no marketplace. Você tem margem e tal, vai lá, aprende a vender no marketplace, tá? Então a gente tem essa responsabilidade. O que no geral todo mundo que bate na porta está buscando formas de crescer, tá? É raro o motivo ser outro. Pô, eu estou estagnado, ou eu não consigo fazer a roda girar, eu quero crescer, aí eu estou vendo que a loja tal que eu admiro está com vocês, estou vendo que a loja tal que eu admiro está com vocês. O que vocês fazem? Muitas vezes a gente joga contra a gente mesmo, a gente fala assim, ó, legal, deixa eu ver tua loja. Realmente, tua loja está feia. A navegação tá ruim e tal, isso aqui tem que arrumar. Você precisa mudar de plataforma para melhorar o layout?
Às vezes sim, mas nem sempre, né? Então, assim, ó, se você migrar, a gente melhora o layout, arruma isso. Ah, mas que valor que você gera? Tem um monte de valor que a gente gera por trás disso, né? Uma coisa simples assim, pô, foto. Foto no e-commerce em muitas plataformas até hoje é um desafio. O cara tem que ir lá deixar a foto no enquadramento perfeito, ele tem que comprimir a foto, ele tem que salvar a foto com o nome do produto, e tem que usar a ferramenta de FTP para subir aquilo para um determinado servidor. Pô, uma mão de obra gigante, né? E a gente resolve assim, o cara tira a foto, sobe na plataforma, ela faz o restante todo ali. Mesma coisa com vídeo. Ah, vídeo não pode subir, você tem que contratar a ferramenta XPTO, que aí integra aqui. Ou você tira, faz o vídeo e você sobe o vídeo. Ele vai ser preparado para exibir com rapidez, etc., para o usuário final. Então, obviamente, a gente tem um porquê de existir, que é justamente facilitar as duas pontas, né? Facilitar muito a vida de quem opera e garantir que a experiência lá na ponta seja fluida. Mas, no geral, quem bate na porta é assim, cara, eu não estou conseguindo vender. Ou eu tenho meu objetivo e eu não estou conseguindo atingir. Mas vocês conseguem identificar por alto, assim, se o erro tá. Se a dor do momento de fato é a plataforma ou é a própria estratégia do cara? A gente, num processo comercial, é interessante, porque é muito pautado em conversa, né? Uhum. E não em dado até então. Ninguém Porque, vai abrir até porque às vezes o que ele busca não é a plataforma que vai entregar necessariamente, é uma ninguém vai estratégia abrir do um cara. DRE ou um Analytics e tal para a gente poder fazer uma baita de uma análise e seria financeiramente inviável a gente fazer uma análise tão profunda de cada negócio. Uhum. Mas baseado em conversas, a gente consegue sim direcionar. Ó, isso aqui você pode trocar de plataforma. A plataforma está aqui embaixo na base da pirâmide, ela vai ser o mais barato para resolver o teu problema. Você está investindo zero em mídia, você não tem ninguém fazendo tráfego, você não tem ninguém no atendimento, você não tem um cadastro de produto legal. Tipo, tudo isso aqui precisa ser resolvido. Né? Você Independente da entende? plataforma. Independente da plataforma. É. Então a gente conquista também a confiança pela franqueza, sabe? A gente olha Sim. para você, pô, você precisa passar por isso aqui. Ah, vocês me ajudam? Sim, a gente ajuda. Eu te explico o que você tem que fazer, te conecto a pessoas que podem botar a mão na massa com você e te ajudar a fazer isso aí de fato funcionar e tal. Né? Mas você vai ter que fazer. Sim. É, eu Da mesma pergunto. forma como você aprendeu a vender no offline, né? Pegou o carro, saiu, formou o primeiro representante, formou o segundo, formou o terceiro, você tem que aprender esse jogo aqui também, senão loja nenhuma vai. Sim. Muitas vezes, teve até um caso recente, assim, eu fui visitar uma empresa que foi até uma indicação, aí fui pessoalmente, uma indústria de médio porte, assim, bem interessante. O pessoal tá lá usando uma plataforma grande e tal, e falou, não, eu quero trocar, quero fechar rápido e tal. Eu falei, beleza, vamos ver, deixa eu entender quanto é que tá vendendo, quanto isso, quanto aquilo. Nessa conversa eu fui navegando e a gente sempre faz um teste básico assim, tipo, eu vou pegar um CEP de São Paulo, vou ver como é que tá o prazo e o custo. Né? Pô, o custo estava quase 2,5 vezes do que normalmente é e o prazo muito alto. Né? Falei, cara, aqui a gente tem um problema grave. A gente precisa arrumar. A gente pode trocar a plataforma e tá tudo bem, a gente quer ter vocês como cliente e tal, mas se a gente não resolver prazo de expedição e custo de frete, não vai vender. Por que a pessoa vai pagar 3 vezes mais de frete se tem um produto, talvez com uma qualidade equivalente, diferente, mas com uma qualidade equivalente que vai entregar, em vez de em 10 dias, em 2 ou 3? Né? Até porque a qualidade não dá para tangibilizar 100%. Exatamente. Exatamente. Então a gente entra nesses pontos, assim, conforme vai entendendo, vai fazendo testes e vai, na jornada de venda, identificando pontos que, além da plataforma, o cliente precisa considerar. Nesse caso em questão, o cliente está numa cidade que a transportadora não coleta todos os dias. Beleza, a gente já identificou. Que alternativa que a gente tem para isso? Manda teu e-commerce, teu estoque do e-commerce para um fulfillment. A gente tem operações aqui na região que são muito boas. Tem lá a Postals, por exemplo, que faz isso com maestria, te reduz o custo de frete e tal, 24 horas pedindo, é fantástico. Manda para lá teu produto, expede de lá. Teu e-commerce vai ter 80% mais de chance de performar. Pô, não tinha pensado nisso. Né? Foi o cliente que fechou, a gente Sim. está migrando, daqui a pouco a loja está no ar e tal. Mas é um exemplo de como a gente se posiciona, sabe? De Sim. realmente olhar nas dores ali, as feridas e tal, e ir construindo os direcionamentos. Sim. Né? É, eu acho que deve ser muito comum, né? Porque até a gente que é serviço, a gente identifica muito isso. Às vezes o Aham. cliente ele traz um argumento, seja, porque a plataforma tá me prejudicando em certa medida, Aham. o meu estado não tá acontecendo por isso, isso e isso. E aí quando tu vai
fazer uma conversa um pouco mais profunda, tentando entender. Cara, normalmente a estratégia, isso que tá falando, começa muito antes, né? Tá falando se o cara precisar de um fulfillment, isso não é plataforma necessariamente, precisa ter as suas integrações e Perfeito. tal. Mas, cara, preciso ter uma estratégia muito bem definida. E é muito comum os clientes, eles, muitas vezes, enfim, é aquela coisa de estar levando no peito, né? Perfeito. O empreendedor ali, que a gente super admira e respeita e tal, mas que precisa se preparar, foi acho que a primeira resposta que tu deu aqui, que é a diferença da empresa que tem sucesso é que não é quem se preparou para isso. E às vezes o cara colocando do terceiro, muitas vezes, a responsabilidade ou é na agência, ou é na plataforma, ou é na CRM, é a logística e tal. E, na verdade, a forma de resolver tudo está na estratégia. Sim. Né? E não no terceiro. Cara, se eu mudar isso aqui, cara, então isso faz parte da tua estratégia. Perfeito. E não a plataforma em si, sabe? Então, eu imagino que para vocês, porque querendo ou não, a gente até debate isso, né? Por mais que tu não promete na venda, a venda de alguma maneira não é uma promessa, né? Ela é. Perfeito. Tu não promete resultado, mas o cliente, tu falou, acreditou tu tem que dar uma que você vai fazer a diferença. cara. Diz assim, não, assim, ó, cara, vai ser difícil de fazer vender. Quem é que vem? E, cara, não, olha, a gente tem cases desse segmento, a gente entende como atuar no teu nicho, tarará, tarará. Aqui eu já vejo pontos de melhorias. O que eu tô falando pro cara? Vem, que eu consigo te ajudar a resolver. Perfeito. É uma promessa não dita, sabe? Ótimo. Então, quando vocês também passam por esse processo comercial, quando vocês dizem que, cara, eu consigo resolver, que é a plataforma, a gente tá comprando, exatamente. E aí pega muitas coisas, assim, por exemplo, né? Layout. O layout, ele tem um aspecto que é um conceito visual, né? Pô, eu tô imprimindo a minha marca, eu tô levando meu DNA e tal, e tem um aspecto funcional, ou seja, ele facilita a venda, estimula a compra, uma navegação fluida e por aí vai. E aí você fica naquela. Muitas vezes quem está operando e-commerce, né, seja um empreendedor, seja uma grande empresa, ela precisa, pô, eu quero mudar, eu quero estilizar alguma coisa, agora eu tenho a campanha do Natal, agora eu tenho a campanha dos Dias das Mães e tal. Né? Às vezes, dependendo da plataforma, ela não consegue ir imprimindo, né, esse desejo de uma campanha ou de alguma coisa que ela quer criar, porque não tem tecnologia para aquilo. Né? Tem plataformas que demandam de implementar código, daí tem que contratar um terceiro para fazer, e aí fica um negócio custoso. Né? A gente pensa em dar autonomia para o usuário. Então a gente tem lá, por exemplo, a ferramenta a gente chama de editor de layout, que o usuário vai lá, eu quero criar uma nova home. Vai entrar no ar, deixa agendado a data e hora e vai ter essa estrutura aqui de conteúdo. Ele escolhe um banner, escolhe um carrossel de produto, disse que quer exibir o preço de e por, tipo, ele faz tudo isso usando o software. Isso é conversacional. Conversacional ainda não faz. Né? Esse é um elemento que está interno. A gente usa isso nos nossos times, então suporte, CS, implantação está usando de maneira conversacional. E a gente espera daí esse ano ainda liberar para clientes poder usar isso em algumas coisas. Tá? Cara, legal. A gente está fazendo dentro de casa porque é complexo e a gente tem o mais heavy user possível, né? A gente está resolvendo todos os problemas de cliente. Então a gente está trabalhando todos os aspectos de segurança, aprendendo com até onde dá para deixar e aí nesse sentido, tá? Para daí poder se aprofundar e liberar. Mas daí eu fechando esse tema, o que eu quero dizer assim, a plataforma ela pode travar a execução de iniciativas comerciais, de estratégia de venda, etc., por falta de recurso ou pelo jeito que ela é. Tá? E aí a gente entra um pouquinho, talvez seja uma das características da UOL, é realmente trazer autonomia para o usuário. Então, quando um usuário vai lá e pede um suporte, por exemplo, eu tenho dúvida sobre como fazer tal coisa, o nosso suporte ele não vai no código-fonte da plataforma e dizer, não, então eu vou aqui criar. Não, ele vai fazer como o usuário faria. Ele vai entrar no menu, vai clicar e tal. Então a gente vem trazendo esse conhecimento para o usuário. Ó, vamos fazer? Entra comigo aqui. Está aqui o link da sala. Ó, abre ali, clica lá, faz assim, faz assado. E a gente mostra para ele que aquilo está na mão. Né? E às vezes é surpreendente, cara. A gente tem clientes de diversos perfis, mas às vezes a gente está sempre usando de case e vai mostrando, olha só essa loja. Esse problema que você está vendo aí, ó, nessa loja está aqui, não tem. E quando a gente entra, a gente se surpreende, porque a gente vê uma página nova, a gente vê uma home que mudou completamente, a gente vê uma página de categoria diferente e tal. Mas, cara, o que o cliente está conseguindo fazer por ele mesmo, né? E aí a gente chega nessa pegada do agêntico aí, algo que até estava conversando ontem com o Felipe, ele me mostrou no nível denso, assim, ele falou, Luiz, é isso aqui que a gente vai liberar, entregar para cliente e tal. Eu falei, cara, é fantástico. O nosso interno, por exemplo,
É conversacional e a gente pode perguntar qualquer coisa de funcionamento dentro da plataforma e pode pedir iniciativas e ele executa. Então, eu quero construir uma home baseada nisso, 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 nisso. Ele dá toda a estrutura pronta para simplesmente aplicar, por exemplo. Legal, legal. Então, entrando nesse tema de IA, que é algo que as pessoas nem falam muito, né? Não tá no hype, Sim. não é importante nem nada. Dá medo? Cara, existe claramente, né, esse uso interno das empresas. A gente também está fazendo uma migração importante agora. Aham. A gente está desenvolvendo uma ferramenta própria que está embarcada com inteligência artificial. Então, Perfeito. vai ser conectado do comercial ao financeiro, Uhum. operação. Então, né, a depender do nível de acesso que tu vai ter, a gente vai Uhum. conseguir ter acesso a toda a informação conversacional. Pode gerar um relatório, um dashboard, um PDF, qualquer coisa nesse sentido. Uhum. Tu vai ter o banco de dados ali para consultar. Cara, tá sendo desafiador, Uhum. mas muito, muito interessante. Não há falta de, enfim, de indícios e exemplos que a gente possa já tá usando no dia a dia, mas a minha pergunta é mais direcionada pro consumidor daí. Aham. O que tu tem enxergado, o que vocês têm estudado, até, né, vai ter o evento ali, o fórum, Aham. que é um evento Perfeito. super importante de segmento e tal, e que eles trazem muito isso, as Aham. tendências e Uhum. tudo mais, mas dentro do que tu já tem perspectiva, no que mais a IA vai impactar no hábito de consumo né, das pessoas, assim? Você está falando lá de quem compra, né? Isso, do comprador, do... Isso aí eu comecei a dar muito mais atenção no começo desse ano, quando eu fui ver diversas palestras da turma que foi para a NRF e tal. E teve Eu acho algumas que lá é coisas. um bom bom farol, guia, né, do que vai... E falou-se muito sobre os agentes, né? Então, agente que a gente vai tendo estruturado para nos ajudar a tomar decisões e por aí vai. Então, esse talvez seja o principal ponto, ao meu ver, quando a gente fala de e-commerce, né? Hoje a gente vai no Google e procura, eu quero comprar uma calça, ou eu estou no Instagram, alguma marca que eu sigo, que me impulsionou, aparece ali, e eu vou pelo desejo, acabo caindo lá, né? Mas essa jogada dos agentes pessoais, assistentes pessoais, ele tem feito com que o modo de pensar mude, né? Então, o agente, ao invés de eu ter que perguntar para ele, ele já me diz, pô, você está em Blumenau, tá frio, você precisa de calça, né? Você não tem calça? Você pode comprar nessa empresa aqui. Ó, esse aqui online te entrega no hotel quando você estiver chegando lá, né? Então, essa pegada dos agentes talvez seja o ponto que mais eu vejo que tende a mudar a experiência de consumidor como um todo. Mas já tem até umas geladeiras, coisas assim, que já, tipo, embutido, tá faltando coisa e até com a Alexa, Amazon ali, né? Uhum. Sim, Através sim, da Alexa, tipo, sim, consegue pedir, comprar. sim. É. Claro, né? Aqui no Brasil ainda não tem logística, não tem Sim, integração suficiente para já ser algo comum. perfeito. Aham. Mas fora já é. Já funciona. Com a Amazon isso vai funcionar perfeitamente, né? E isso vai impactar no restaurante, né? Isso vai impactar. Então, pô, ao invés de eu sair procurando, olhar onde tem, até pouco tempo atrás eu também procurava no Google, no TripAdvisor, aqui ali e tal. Agora não, pô. Você gosta de comida chinesa? Legal. Então, ó, em Blumenau, lá na Rua 15, tal lugar, tem o melhor restaurante chinês de Blumenau. Quer que eu faça a reserva para você e tal? Então, esse tipo de jogada vai acontecer. As pessoas ainda acham que está distante, mas não está. Essas ferramentas funcionam e funcionam super bem. No agente que te dá essa informação de bater lá no site do chinês e mandar uma mensagem dizendo, por favor, reserve para mim de tal hora a tal hora, tipo, né? Então, pensando na perspectiva do consumidor, eu vejo uma influência maior que é diferente do que a gente vivia até agora, da compra por intenção buscando no Google ou até daquela compra por emoção vinda de um anúncio do Meta ou coisa assim. Porque essa questão da sugestão de... Pô, é que muda muito, né? Muda. Se tu parar pra pensar, tipo, tu recebeu um WhatsApp que faz tempo que tu não compra uma calça, o teu agente falando isso, tá aqui a loja. Como é que vai ser esse equilíbrio dessa geração? Porque a gente já é um povo super consumidor, né? Consumista e tal. Perfeito. Isso é em certa medida, um problema e tal. As pessoas compram muita coisa que não precisam, sim. né? Enfim, às vezes não tem dinheiro pra saúde, aquela coisa toda, comida. Mas até quão parcial, né? Essa sugestão vai ser, porque pode ter o patrocinado da IA que, tipo assim, essa sugestão ela não vem necessariamente pela tua necessidade, porque tu nem pesquisou, veio sugestão disso. Perfeito. Eu ia entrar, porque é uma viagem, tá de pensamento, cara. Porque veio o anúncio ali no Google, do teu e-mail, no teu Instagram,
mas tu vai clicar, aquela coisa. Talvez seja a mesma coisa no fim, só que que também vem e aparece para ti, né? Mas o agente, a gente para pra pensar que é uma coisa um pouco mais próxima, né? É um pouco... Ele tem acesso às tuas informações. Então, para pensar que a gente tem uma limitação na segmentação, né? Quando tu Perfeito. vai fazer um anúncio, Aham, tu tem limite. aham. O teu agente te conhece mais do que qualquer pessoa. Perfeito. Perfeito. Então, como é que ele vai fazer isso? Sabe? Como é que ele vai... imagina, ele sabe as tuas dores, as tuas necessidades, os teus medos e tudo mais, o teu tipo de linguagem, então ele vai adaptar tudo isso, será? Aham. Para fazer um anúncio? Isso. Dizer, cara, faz o Exatamente. seguinte, Compra isso compra aqui, isso ó. aqui, pô. Compra uma passagem ali, vai resolver que a CVC, É isso? como patrocinador, É. pegue pessoas carentes com, sei lá, qualquer coisa assim, carente no sentido emocional, né? Aham. Não- enfim, viajando aqui um pouco, Esse é o ponto, até onde isso continua sendo legítimo e até um ponto que acaba extrapolando, né? A gente Sim. vê, sei lá, os problemas que foi a Beth aí que vem sendo e tal, por Isso. conta da como as pessoas podem ser facilmente influenciadas, né? Exatamente, cara. Esse é um pouco do Isso é uma jogo. loucura. Eu tenho bastante preocupação também com essa dita tecnocracia, né? Que é, Perfeito. pô, o monopólio das big Aham. techs. E que, cara, no fim, tu tá extremamente dependente dessas empresas, porque elas não estão te entregando. Antigamente, as pessoas eram muito... Eu te entrego um produto, né? Aham. Hoje é o dito ecossistema, né? Então, Aham. cara, eu tenho inúmeras funcionalidades e tudo mais. Eu fico pensando, cara, como é que vai ser isso pro futuro, E o né? principal, eu tenho o teu dado, eu sei exatamente o que você come, onde você come, que dia você dorme bem, você dorme mal e tal, né? Cara, exatamente. Então, Exatamente. o agente que eu vejo que é o principal ponto e tem essa grande lacuna. Hoje, a inteligência artificial, quando a gente busca, procura, supostamente ela ainda é idônea, né? Então, vai vir respostas, apesar de que ainda tem alguns viés que a gente já vê, se você for testar, que você vai se surpreender. Mas a gente já começa a falar de patrocínio, a gente já começa a falar de impulsionamento de resultados e tal, dentro de ChatGPT, dentro dessas ferramentas. Então, o jogo começa a ficar um pouco mais perigoso, né? Sim. Bem, certamente, né? Certamente vai ter dinheiro envolvido nisso, né? Não tem como. E até Como, política, né? Se como tu o for parar pra WhatsApp está vindo pensar. agora, né? É até política, né? Sim. Porque se tu pega muitos vieses que tu Aham. comentou dessa parte das IAs conversacionais, elas têm alguém lá, algum órgão regulador Perfeito. ou alguém que Aham. diz o que tá certo ou não tá certo. Isso é Aham. político. Perfeito. E a depender da troca de política, eu te dou mais ou menos liberdade para Aham. aquilo. Aham. Perfeito. Né? Ou mais acesso ou menos acesso à informação. Uhum. Ou tu pode ser mais agressivo ou menos agressivo no teu anúncio, na forma como tu Perfeito. aparece e tal. Uhum. Hoje, ainda sobre essa questão da IA, né? Até então, antes as pessoas botavam no Google e tudo mais, aí depois virou TikTok e Aham. tal. Hoje as pessoas vão lá no ChatGPT, no Gemini, no Sim. Cloud. E conversa como Quero isso conversa com aqui, a ele vai amiga. te sugerir, Aham. se for próximo de ti, a loja tal, Aham. tal. Cara, É isso. o quanto isso vai entrar, É. né? E aí, do lado das empresas, o lado bom é justamente essa forma de chegar no cliente diferente, né? Sim. Porque tu vai poder responder o cara com uma IA, vai botar uma base de conteúdo, já acontece isso Aham. hoje, claro, mas também vai te dar essa escala, vai te dar essa possibilidade de 24 horas por dia, 7 Perfeito. dias por semana, numa linguagem informal ou não informal, não é um Aham. bot, não é alguma Uhum. coisa... Então isso também vão ser... Pô, aqui é só É vendo a positivo, né? superfície, né? Aham. Porque são N outras coisas que vão estar disponíveis, né? Sim. O que a gente tem feito pensando no lado positivo, né? Como é que a gente leva isso para melhorar a vida do nosso próprio cliente? A gente falou um pouco, quando eu comecei a falar de layout, você me perguntou, mas isso de maneira conversacional? A ideia é tentar puxar realmente esse lado conversacional para fazer coisas dentro de sistemas, porque os sistemas são complexos, né? Por exemplo, existe não sei te falar, mas eu chuto que são milhares de combinações de possibilidade de promoção que você pode fazer dentro da plataforma de loja virtual. Pô, como é que o cara configura certo? Né? Como é que ele traduz uma estratégia comercial numa regra que ele vai lá dentro e configura? É fácil, você entra lá e olha e tal, mas, por exemplo, tem um campo lá que chama exclusivo. Ou se ele habilita o exclusivo, ele está dizendo que vai excluir outras promoções. Até o cara lembrar que aquilo vai excluir o cupom do afiliado, por exemplo, né? Pode dar um belo de um problema numa promoção que seria legal. Então, trazer o conversacional para dentro dessa parte, só que mais do que isso, tá? Que é um passo antes. E talvez é o principal desafio que a gente enxerga. Cara, dentro da plataforma tem uma centena de relatórios.
Eu tenho relatório de um monte de tipo. De onde é que compra, por onde é que compra, que tipo de dispositivo, que produto que vende, que região, afiliado, comissão por afiliado, pedido por afiliado, meio de pagamento. Isso é tudo relatório. Agora, transformar aquele dado numa informação e numa estratégia é um baita de um desafio. Pouca gente sabe fazer. A gente investe em sucesso do cliente, a gente cola nas agências e vai trabalhando junto com eles para dizer, ó, você está vendo isso aqui? Pô, se talvez trabalhasse assim, se talvez trabalhasse assado, né? A gente faz isso na raça, né? Hoje a gente usa lá o nosso bot interno para facilitar essa área. Pô, esse cliente aqui, como é que tá o ticket médio, como é que isso, como é que aquilo e tal, para a gente poder ir montando o racional de uma maneira um pouco mais ágil. Mas eu vejo como um grande ponto, e isso também a gente está olhando, é para levar a inteligência para o cliente de fato. E até de forma talvez sintetizada, né? Porque Pô, você tá com muita informação acaba deixando o cara meio perdido, né? resumindo, assim, ó, você tá desviando da meta. Pô, mexa na forma de pagamento e aumente a tua parcela, daí você vai aumentar teu número de itens pro carrinho, teu ticket médio vai aumentar, né? E a parte conversacional, acho que o maior desafio, eu acho, né? É assim, ó, pô, seria muito fácil o cara. E o cupom tal. Seria super fácil via Sim, conversacional aplicar isso. isso. O que tem, acho que por detrás é a lógica do que pode e do que não pode e como essa ação pode impactar negativamente em outra, que já tá ativa e o cara não lembra. Aham. E aí devolver essa informação, olha, esse cupom posso ativar, mas ele vai impactar, tal. E a depender se a plataforma tem acesso à margem, ou margem objetiva, ou qualquer coisa assim, até sinalizar isso, ó. Isso está Sim. abaixo do que Então precisa ter por detrás toda essa regra de negócio para que a depender do cara, o que o cara pede, Frear. Mas o ponto principal é até antes. Muitas vezes o cliente não teve a ideia de criar aquela campanha. Ele não sabe o que fazer. Ele tá lá andando de lado, o negócio não vende, tá? Então você tem que falar para ele só, pô, faça uma promoção assim, assim, assado. Baseado em tudo que você falou. Então aqui eu vejo um grande ganho, algo que conseguir ajudar muitas operações a operar. E a partir do momento que a gente pega tudo que tem de dado e empurra para o cliente numa ação, como se fosse um consultor chegando e falando assim, ó, pô, você tá com o ticket médio baixo, você pode fazer essas iniciativas aqui, né? Posso aplicar essa uma dessas iniciativas e tal? Sim, animal. Antigamente se falava assim, né? Meu, o que que tu vê pros próximos 10 anos? Não, é impossível nesse momento o cara falar dessa forma, né? Possível. Mas pros próximos anos, tu apostaria naquela maneira de consumo baseado no conselho do agente? Eu acredito que os agentes é algo que realmente a gente vai aprender a viver, né? De fato, é uma realidade que muita gente já pratica, inclusive, né? Hoje eu acho até engraçado, às vezes eu olho para minha esposa, ela tá lá conversando com o chat e tal, eu falo assim, caramba, cara. Há pouco tempo atrás a gente procurava um amigo para falar, né? No Google era mais difícil, porque você tinha que pegar várias páginas para criar a tua própria conclusão. No chat aquilo já vem muito mais rápido. Então, a gente já vem transformando, né, esses caras que ainda não são nem super agentes, mas nesse cara que vai nos influenciar. Então, eu acredito que sim. Se é só isso, eu acredito que não, porque muita coisa vai acontecendo em paralelo, né? A gente está vendo várias indústrias se transformarem, não necessariamente como pensamos que seria, né? Então, carro elétrico e autônomo, pô, existe e está acontecendo. Mas não vai ser todo mundo carro elétrico e todo mundo carro autônomo até 2030, né? 2030 já está aí. Então, algumas coisas vão super rápidas, outras vão se reencaixando. Até que Né? o país, nós estamos num mundo Sim. que ainda muita gente morre da fome, Sim, muita sim. gente ainda não De doença tem básica, saneamento né? básico. Então, assim, a gente tem que. Existe a linha de Moderar, né? frente, Uhum. que tá sempre ali antenado, e às vezes comunica para trás como se tudo já tivesse assim, Uhum. e existe uma realidade de, assim. Mas tu não acha que tem um pouco dos big player estão tão na frente dos demais? Isso talvez vira normalidade antes disso ser acessível para outra pessoa criar? É muito mais uma sensação de que tá tudo assim do que de fato está tudo assim ainda, né? Isso. A ponto de, beleza, assim, cara, construir isso aí, claro, mas é só pro fulano de tal, porque o resto não tem isso, é que foi Uhum. dito, né? E até talvez seja uma pergunta, uma conversa pra gente tomar É. aqui, do quanto esse monopólio, ou esse tipo, esse distanciamento por conta de capital Uhum. não vai dificultar um pouco também? De que maneira tu vê isso, sabe? As segregações, elas vão acontecendo, né?
O que é normal, ele é normal em grupos de pessoas, em grupos de empresas, em regiões e etc. Né? Eu vivi a maior parte da minha vida profissional em São Paulo. E aí, pô, vou visitar a família em Blumenau, vou em algum outro lugar, né? Coisas que eram normais para mim já não é normal para as pessoas em Blumenau, né? Da mesma forma que em indo para São Paulo, por exemplo, coisas que eram normal para mim da vida em Blumenau já não era normal lá. Uma coisa básica. Em São Paulo as pessoas recebem menos as pessoas em casa. Apartamentos são menores, ninguém quer ficar tendo trabalho de cozinhar para um monte de pessoas e tal, né? Quando você fala assim, pô, vai lá em casa, vamos fazer um churrasco, você tá dando um presente para a pessoa que é um negócio excepcional, porque não é uma Caraca. prática. Agora, não existe nenhum restaurante vazio. É um absurdo. As pessoas almoçam, jantam, tomam café da manhã, sai sábado, domingo, se encontram numa galera no restaurante, etc. Né? Você vê comportamentos diferentes. Então lá é normal, aqui não é normal. Eu Né? fui no restaurante numa segunda-feira, 80 pessoas na minha frente. Eu quase morri, cara, pra conseguir entrar no restaurante, de tanto que eu esperei, cara. Lá, né? Lá em São Paulo. Eu lembro algumas vezes estava na Paulista, falei assim, não, tá bom, segunda-feira, 6 da tarde, vamos lá comemorar, vamos tomar uma cerveja. Aí você olhava pro bar 6h30, tipo, infinitas pessoas, assim, o bar muito cheio, o negócio enorme, todas as mesas cheias. Falei assim, cara, olha que negócio absurdo. Então, é normal as pessoas fazerem happy hour. Aqui, para fazer um happy hour é extremamente difícil. Você marca com antecedência e vai, no dia a maioria fura. Então, a normalidade ela é agrupada, né, por perfil de pessoa e etc. Assim como a gente já vê uma diferença gigante do que, né, pessoas usam de tecnologia e tal. Enquanto tem gente, por exemplo, que usa o anel que mede uma série de parâmetros de saúde e tal, tem gente que não tem tecnologia ou ferramenta para medir a própria glicose e precisa daquilo. Então, as distorções, não sei te dizer se vai aumentar ou diminuir, mas elas seguem existindo, né? Tem o cara que faz o financeiro da empresa na agenda ainda, tá Tem, ali no Excel ainda, né? tem. E é verdade, Tem. cara? E eu acho que essas grandes empresas, elas criam, tu tava falando sobre isso, esse hype. Lembra na época da Meta, do metaverso? Perfeito. Já tinham estudos falando que as pessoas iam ficar mais sedentárias do que normalmente já são, porque iam ficar extremamente paradas, Paradas. com Aham, óculos, vivendo no mundo. Aí ele falou e descontinuou o projeto por muitos anos porque não teve retorno. aham, Tipo, aham. ou seja, sempre dá aquela sensação, eles precisam Sim, vender essa ideia, sim. já criam estudos, acho que tem toda uma questão de influência, publicidade, fóruns sobre isso tal, cria. Mas na prática, às vezes aquilo não se sustenta, porque a gente está num mundo que tem uma grande Sim. diferença entre o que é normal para alguém e o que não é normal para alguém, né? Mas tem um ponto positivo, que assim, o ponto do metaverso e uma série de outras tecnologias. Quando você está buscando algo que é extremamente distante, Acha outra coisa no caminho, às vezes. muita coisa fica no caminho. E são coisas que aí entram, né? Então, enquanto a gente está buscando, por exemplo, ter carro elétrico, por exemplo, pô, você está desenvolvendo baterias que são muito mais eficientes, muito menos nocivas, etc., que já vai ser usado no dia a dia para outros segmentos. Então, isso vai acontecendo. Então, do carro, muitas empresas de carro eram bateria. Empresas BID? de bateria criaram outras coisas e pensaram, e pô, isso num carro, né? Tipo, nem era esse A o BID não foi Perfeito? disso? objetivo fim. Acho que Geely também, acho que algumas outras, Sim, não tenho certeza, mas sim. também eram empresas de outros segmentos que pensaram, Perfeito. caraca, isso num carro faria sucesso. É literalmente mirar na lua. Ia É. aceitar as estrelas. Em software a gente vive isso muito, assim. Às vezes a gente está buscando um objetivo, assim, pô, extremamente difícil, e no fim daquilo saiu várias funcionalidades, várias melhorias, várias coisas. Só assim, pô, eu melhorei muito o software, ganhei receita, facilitei a vida do meu cliente, né? Não necessariamente da forma que eu imaginava, mas ficou um legado ali, ficou algo que gerou valor. Cara, animal. Bom, caminhando para o final aqui, né? Queria Boa. mais uma vez agradecer demais a tua presença. Tenho certeza que agregou demais para nossa audiência. Muito bom, cara. Eu queria fechar com uma pergunta, cara. Para onde é que vocês estão indo? Assim, o que, que a galera pode esperar da WoW? Qual que é o grande projeto de vocês para o futuro? Teve um rebranding, né, que a gente Perfeito. estava comentando Aham. recentemente. Não era essa identidade visual. Aham. O nome mudou, né? Uhum. O sobrenome mudou. Perfeito. Aham. Quiser contar um pouquinho de cada, né, disso e também do futuro. Agora que tu tá junto com o Felipe Ótimo. Cauê ali, que são caras sensacionais, incríveis. Já faz um tempo, na verdade, que Sim. tu tá, né? Não, mas Como agora CRO, agora meio tô recente, aparecendo. Aham, mas perfeito. já era conselheiro antes. Ótimo. A UOL foi fundada pelo Felipe e pelo Cauê, são duas pessoas e dois profissionais que inspiram, né?
pelo amor e pela garra e pela dedicação. A gente fez um evento recente lá, foi o WoW Experience, o primeiro, e foi isso que eu falei, assim, pô, é difícil, você tem pessoas que dedicaram a maior parte da sua vida para construir algo que democratizasse o acesso à tecnologia de pontas para negócios que foram para o digital, né? Então, usando a WoW, vai ter acesso à tecnologia que talvez só grandes empresas, né? Hoje de manhã eu ainda falei isso. Uma cliente perguntou, uma lead perguntou: vocês cobram um percentual sobre vendas e tal? Eu falei: sim, a gente só é remunerado por plataforma. Não sou remunerado pelo meio de pagamento, não sou remunerado pelo frete, não sou remunerado por nada disso. Mas você sabe por que é percentual? Ela, não. Então eu vou te explicar. A gente tem quase 11 anos de desenvolvimento, dezenas de milhares de horas de tecnologia investida. O que a gente investe em infraestrutura, AWS, CDN, balanceamento de carga, etc e tal, é um negócio que, se você for contratar sozinho, é impagável, você não consegue pagar, né? Só que quando você vira nosso cliente, imediatamente você já acessa toda essa tecnologia. Todos esses milhões de investimento e etc, você já herdou. E às vezes você pode ser um cliente que está começando, que você vai pagar nada, praticamente, uma fração. Então, o jogo de ser um percentual, ele tem um jogo de ser democrático. Eu estou democratizando o teu acesso a um monte de tecnologias de ponta que empresas pagam dezenas de milhares ou milhões de reais para poder entrar. A melhor foi, pô, nunca pensei dessa forma. Você vai crescer acesso, não vai? Hoje você tem 10 pedidos por dia, você quer chegar a 100 pedidos por dia, né? Então hoje você tem 1.000 acessos, você vai ter que chegar a 1 milhão de acessos. Se você for preparar a infraestrutura para aguentar quase 24/7, por 365, para 1 milhão de acessos, sabendo que vai ter pico de 3 milhões e vários momentos de 100 mil, você também não consegue pagar. Nem equipe para sustentar isso, etc. Então, a gente está sempre trabalhando nisso. É um baita argumento. Então, a gente explica que é esse jeito, é democratizar. E foi isso que o Felipe e o Cauê fizeram a vida inteira. Dedicaram a vida a construir tecnologia que permite as pessoas terem o que é necessário, né, para que a plataforma seja um impulsionador e não um paraquedas, né? Não algo que freie, não algo que trave, né? E foi isso que me inspirou a estar com eles. São pessoas incríveis. A minha jornada, né, mais próxima, eu me aproximei do Felipe e do Cauê ali em 2020 e eu fui indicando clientes, né, que estavam lá numa grande plataforma, querendo sair. Puta, todo mundo tinha um sonho, né, de ser o e-commerce, ia chegar lá naquela grande, aí quando chegava lá o sonho virava um pesadelo. Pô, o que eu faço? Fala com esses meninos lá de Blumenau. E um dia eu pensei, pô, ninguém voltou para reclamar. É um bom sinal, né? Porque se eu boto alguém numa cilada, né? Se alguém tem problema, é mal atendido, não implanta, cai venda e etc., ali a gente tem um indicador de problema, né? E foi o oposto. Pô, ninguém entrou ninguém voltou para reclamar e tal. Então, esses meninos fazem um trabalho sério. Eu conheço bastante de tecnologia, então fui me aproximando para validar essa hipótese. Pô, realmente tecnologia de ponta. Como é que a gente faz para as pessoas conhecerem, né? Eu entendi características também, assim como os próprios sócios sabem, são profissionais técnicos, né? Então, pô, precisa de um porta-voz, vamos formar uma cultura de vendas e tal. Aí aconteceu o processo de aceleração que eu falei para vocês quando a gente estava aqui nos bastidores ainda e tal, que foi fazendo com que os próprios empreendedores também buscassem expandir ali, né? Se expor nesse quesito, pô, eu preciso fazer o negócio também crescer e tal. E aí isso foi unindo a fome com a vontade de comer e a gente se uniu, se aproximou, montou um conselho. A operação vem crescendo desde 2023. A gente conseguiu se destacar em segmentos enterprise e esse é um jogo que talvez tenha virado a nossa chave, né? Não que a gente não olha mais para o empreendedor, a gente olha, foi quem nos trouxe até aqui, a gente vai continuar olhando, mas hoje a gente está super preparados para atender grandes operações. Operações com TI robusta, operações com dezenas de marketplace, operações com centenas de milhares de SKUs, né? Com milhões de acessos e etc. Isso hoje para a gente é o dia a dia, é trivial. A gente realmente atende operações com milhares de pedidos por dia, com ticket médio alto, com ticket médio baixo, em todos os perfis. O que a gente está fazendo e a nossa forma de pensar é que o básico precisa ser extremamente bem feito, né? Então, eu preciso entregar uma plataforma excepcional? Preciso, né? Eu preciso
direcionar o cliente, então ter um bom suporte, ter um bom sucesso do cliente, ter uma boa implantação é fundamental. E como a gente bem falou, né, algumas vezes, saber para onde está indo é o que faz uma loja ir bem ou ir mal. A gente traz essa responsabilidade para dentro da nossa jornada. Pô, você sabe para onde está indo? Não. Então, ó, eu não sou um consultor, mas eu vou te dar alguns caminhos das pedras. Esse aqui é um consultor para te ajudar a criar teu planejamento estratégico. Você não vai contratar o consultor e vai ficar sozinho. Eu vou ver se esse consultor está fazendo um trabalho legal, eu vou ficar perto dele e tal. Ó, essa agência, para o teu segmento, vai super bem. Contrata eles. Né? Ou tem essa outra aqui que também pode escolher qualquer uma das duas, você vai ser bem atendido. Né? Ó, quando você chegar nesse volume aqui, você vai precisar mexer no teu jeito de entregar. Então, aqui o frete ideal. A gente entende que seguir fazendo essa parte desse trabalho bem feito faz com que a chance dos projetos darem certo aumente muito. Né? Então, o que a gente está fazendo como empresa é continuar focando no básico bem feito, aumentar a nossa capacidade de fazer o que a gente já acredita. E o que a gente acredita? Nós precisamos ser obcecados por entregar ferramentas, serviços, acessórios para destravar o GMV. O que eu faço o cliente ter mais acesso? O que eu faço o cliente ter uma maior taxa de conversão? O que eu faço o cliente ter uma operação mais fluida? E é esse o nosso jogo. Né? Esse ano, por exemplo, a gente já são um investimento de quase 3 anos, mas esse ano a gente pegou muito pesado com o Marketplace. Né? Muita gente poderia estar vendo o Marketplace como uma barreira, ou um concorrente, etc. Não, como a gente bem falou, cada canal tem o seu valor. Então, como é que eu facilito a vida de alguém que já é cliente da UOL, que performa bem ou quer performar no canal próprio, mas eu faço ele vendendo no Marketplace que é mais adequado para ele. Sem que ele tenha que repensar toda a operação, sem que tenha que pensar uma expedição toda nova e etc. Então, a gente está muito nesse jogo. Como a gente ajuda o cliente a vender mais. Tá? Esse aí, sem comprometer pilares. Tá? Então, por exemplo, o ecossistema, a gente olha como ecossistema. Eu não falo de ecossistema e ao mesmo tempo eu verticalizo. Eu falo como ecossistema. A gente defende o parceiro, a gente entra com o parceiro, a gente trabalha junto com os parceiros. Eu falo parceiros, não falo um segmento específico, porque são vários, né? A agência é um segmento, consultores são outro segmento, as ferramentas de atendimento, de automação são outros segmentos, parceiros de frete são outros segmentos, meio de pagamento são outros segmentos, mas todo mundo está dentro, né, ornam ao redor da plataforma, que é ali como se fosse, vamos dizer assim, o sol, né? Está aqui, todo mundo satélite. Então a gente zela muito por ter uma relação de confiança, por ter uma proximidade e fazer com que todo mundo possa ser muito bem remunerado pelo que está fazendo. O cliente porque está vendendo bem, está vendendo com margem, está com estoque saudável. A agência porque tem um parceiro que não vai estar dificultando a vida dela, pelo contrário, vai estar ajudando, né? Às vezes choveu lá não sei aonde, o cliente olha e fala assim, pô, mas a agência está mal. Cara, não está mal. Infelizmente, o estoque é de verão e choveu nesse fim de semana. Acontece. Né? Tenta isso, tenta aquilo, vamos falar com a agência, vamos melhorar aqui e ali. Então, é um jogo que a gente vai vivendo e vai tentando fazer com que o ecossistema se fortaleça. Muito Animal. bacana. E isso a gente sente na prática, né? É verdade. Essa lealdade, essa verdade no dia a dia, né? Show de Boa. bola, é uma baita plataforma. A gente super recomenda. Exatamente, exatamente. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, tá? Pela tua participação. Redes sociais, deixar tuas credenciais aí pro pessoal. Perfeito. @wallshop, vai nos encontrar lá, vai me encontrar também. O meu é @LFSouzaOficial, também vai me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. A gente está sempre falando sobre o que a gente aprende dia a dia com dezenas de milhares de clientes aí. Então, como ter boas operações, como vender mais, que cuidados tomar. Pode seguir que vale a pena, tem muito conteúdo bom. Maravilha. Pessoal, não esqueçam, né, de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente continue trazendo pessoas relevantes para vocês aí. É isso? Isso aí, até a próxima. Valeu. Valeu.